Olá, eu sou Regiane Rocha e estou aqui para trazer a primeira aula da nossa jornada Lua da Manifestação e o Despertar da Deusa Interior. Como foi comentado na nossa live de ontem, hoje a gente vai entender o que fazer nessa primeira semana. Para isso, a gente vai precisar fazer uma conversa de nivelamento para que vocês compreendam por que essa lua é tão importante e como que ela pode impactar a sua vida de uma maneira extremamente potente. Então, vamos conversar um pouco sobre a aula que eu preparei com muito carinho para que vocês possam seguir da melhor maneira possível. Vamos lá. Bom, vamos começar com nossos conceitos básicos, tá? Primeira coisa que a gente precisa compreender é que o sincronário que a gente vai utilizar como ferramenta, como eu comentei ontem também, nós temos aí dois pontos que vão dar base para a nossa jornada. O primeiro, sincronário da paz das 13 luas, e o segundo, a leitura dos ciclos lunares a partir da ginecologia natural. Então, a gente vai começar com a primeira interface para eu localizar um pouquinho vocês. Então, o calendário gregoriano, que é o que a gente utiliza, que é aquele que a gente recebe lá nas folhinhas do ano, que tem 12 meses, a gente mede o tempo por 60 minutos, 60 segundos, né, a hora. Essa medida vai ser chamada de 1260 e é como a gente vai caracterizar o calendário gregoriano, tá? Por que é importante falar sobre a medida de tempo quando a gente vai trabalhar com a jornada? Porque dentro do calendário gregoriano não existe esse acolhimento às luas como acontecia na sabedoria ancestral. Os povos originários, os povos ancestrais, mediam o tempo pelo clarear e escurecer do dia. E isso ia determinando a medida de tempo, que é o que a gente vai compreender melhor no sincronário. O calendário gregoriano, não, ele mede por uma construção que foi uma construção artificial, feita pelo próprio homem. Ah, então quer dizer que medir a lua, medir o ano pelas luas não é uma construção humana? É, mas é um entendimento, uma busca de alinhamento com a natureza, que não é necessariamente o caso dentro do calendário gregoriano. Teve outros motivos para que ele se configurasse dessa maneira. Então, por trás da ideia do calendário gregoriano, a gente tem toda uma cultura, tem todo um sistema estabelecido e ele representa uma relação com a vida de muita guerra, de muita busca de sobrevivência, de poder acumulado na mão de poucos grupos e tudo mais. A gente não vai entrar nesses termos, mas é só para poder ficar claro que o calendário gregoriano ele representa uma cultura, que é a que a gente busca ressignificar. Por isso que a gente vai usar o calendário maia. O que a gente precisa compreender? A diferença básica que a gente vai ter entre o calendário gregoriano e o calendário maia é que são 12 meses no calendário maia, no calendário gregoriano, enquanto no sincronário, inclusive a gente não usa o nome calendário, a gente usa o nome sincronário, vamos ter 13 luas. Existe toda uma escolha de por que o nome sincronário e não calendário, mas são discussões que não vai caber no nosso estudo aqui. Então, vou passar para o sincronário agora para a gente entender um pouco mais. O calendário maia, ele existe dentro da cultura maia, ele é chamado de Tzolk'in. E foi o que foi usado de referência para desenvolver o sincronário da paz. O sincronário não é o Tzolk'in maia. Ele usa como referência as informações, a medição de tempo, considera a sabedoria maia, mas ele não é necessariamente o calendário maia. Ele é uma leitura do tempo que conecta a base do Tzolk'in, a base do conhecimento maia, mais todo um estudo, toda uma leitura do que é a condição planetária, galáctica do ser humano, que foi feita por José Argüelles, que desenvolveu um trabalho muito poderoso, com uma série de produções de livros, conhecimentos que estão disponíveis na internet e que vocês podem se aprofundar se vocês quiserem. Nesse momento, nosso objetivo é localizar a conversa para a nossa jornada, então não vou ter condições de expandir isso.
Mas quem tiver interesse, procurem, porque tem muita coisa disponível na internet mesmo. Tem muita gente falando sobre sincronário já. Voltando para a ideia da medição de tempo a partir do sincronário. São 13 luas. Então, a cada 13 luas, a gente considera que virou um ano, que foi o tempo de um ano. Enquanto o ano gregoriano é medido por 12 meses, o ano, né, do sincronário, o ano maia, é medido por 13 luas. Cada lua é seguida de 28 dias, diferente dos meses do calendário gregoriano, que às vezes não tem 28 ou 29, como é o caso de fevereiro, outros têm 30 e outros 31. Então a gente tem uma regularidade aí que são 13 luas de 28 dias. Então isso vai ser regular e alinhado com a própria natureza. Então, o nosso objetivo com o uso do sincronário é retornar para esse encontro com a natureza, é realinhar com a nossa natureza planetária. E aí, nós temos o terceiro tópico, que é fases da Lua e sincronário. Bom, o sincronário já vai trazer 13 luas, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Cada uma das luas, 28 dias. E as fases da Lua, como que elas se relacionam? Cada lua tem 4 fases. A gente vai ter a fase nova, a fase crescente, a fase cheia e a fase minguante. Então, essas 4 fases acontecem em cada uma das 13 luas. E nesse momento, acompanhando o anel solar da lua autoexistente que nós estamos vivendo, outro grande diferencial entre o calendário gregoriano e o sincronário é que o calendário gregoriano acontece a transição do ano em dezembro. O que é importante que a gente compreenda é que o calendário gregoriano ele está conectado com as estações do ano do norte, do hemisfério norte do planeta. Então, quando nós comemoramos aqui a virada do Natal, do Ano Novo, no hemisfério sul, a gente está usando como referência este mesmo movimento no hemisfério norte. Por quê? Porque o hemisfério norte usa como referência o inverno para poder finalizar e começar um ano, finalizar um e começar outro. Porque essa cultura ela vem dos processos milenares de acompanhar a natureza. No entanto, no hemisfério sul, a proposta é outra, a relação com a natureza é outra, os ciclos acontecem de outra forma. Nós fazemos o final do ano e o início do outro no mês entre junho e julho, que é quando a gente tem a entrada do inverno no nosso hemisfério. No entanto, o calendário gregoriano ele unificou isso para o planeta inteiro, então silencia a cultura do hemisfério sul, porque a gente vive de uma maneira diferente. Então é muito comum a gente estar no meio do verão, em dezembro, comemorando, colocando boneco de neve, colocando árvores de pinho, que nem tem na nossa cultura. Então a ideia do sincronário é reconectar o povo com a sua própria cultura, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais prática, de uma maneira diária. Então, concluindo, nós vamos trabalhar o sincronário das 13 luas, utilizando meses de 28 dias, meses não, luas, mas que representariam aí essa contagem de tempo para a gente poder fazer o trabalho. E aí a gente vai entrar no ponto específico que a gente está da contagem de tempo no sincronário, de acordo com o nosso anel solar vermelho da lua autoexistente. Vamos lá. Bom, a lua da manifestação é o nome que é dado à 10ª das 13 luas que compõem o anel solar da lua vermelha. Por isso, lua da manifestação. Ela é chamada de lua da manifestação, como todas as outras 13 luas. Elas têm um animal de poder que está associado a ela, e no caso da lua da manifestação, o animal de poder é o cachorro. A força desse animal traz para a gente a lealdade. E dentro do estudo da lua da manifestação, o que a gente vai trabalhar é a lealdade à nossa essência. Descobrir quem somos nós, voltar para esse centro de sabedoria interior que é perdido durante a aprendizagem cultural da vida, que joga a gente para fora e faz a gente passar uma vida inteira cumprindo tarefa, tentando caber, tentando agradar, tentando fazer parte desse mundo através de um sistema de obediência. Então, lua da manifestação tem o animal
de poder cachorro. E o que ele propõe é essa lealdade ao coração, essa volta para o centro, para a gente aceitar o amor incondicional. O que ela é, né? Além dessa característica do cachorro, ela também vai ter a cada anel solar um Kim representando essa lua. E o Kim que vem representando a lua da manifestação dentro do anel solar da lua vermelha autoexistente é a águia planetária. A águia planetária representa, dentro dos estudos do Tzolk'in, duas forças que vão estar alinhadas. A águia, que é o selo, e o planetário, que é o tom. A união desses dois elementos fazem com que a gente busque realizar, manifestar o poder que nos foi dado lá atrás, no dia do desafio. Que eu não vou conseguir entrar agora, porque como eu falei, é muita coisa, só estou localizando vocês. O desafio é liberar as distorções sobre nós mesmos. Estava lá no Kim da mão, dentro da onda encantada do Enlaçador de Mundos. Esse Kim da mão, ele vai dizer para nós, você precisa liberar as distorções sobre você para você conhecer a si mesma. E agora na lua da manifestação, a águia vem dizendo, então vamos fazer esse mergulho mais profundo, vamos finalizar esse conhecimento, vamos expandir a mente sobre quem nós somos e a conexão com a mente planetária. Aí, isso é o que é a lua da manifestação. Quais são as características dela? Como eu já comentei com vocês, cachorro branco, aliás, cachorro que traz a ideia da lealdade, do amor incondicional, está marcada pela luz da águia, que vai ajudar a gente a expandir a mentalidade e criar novas possibilidades de nos relacionarmos conosco mesmo, finalizando a ideia do desafio, que é limpar as distorções sobre nós mesmos. Então, essas são as características marcantes da lua da manifestação. Então, o que ela vem dizer? É momento da gente tirar as camadas que não representam a nós. Muito do que nós acreditamos sobre nós mesmas é apenas condicionamento, hábito que foi desenvolvido durante a vida. Nós não somos os nossos papéis. Bom, quais são as vantagens dessa lua da manifestação? Ela vem trazer exatamente esse presente para nós. Ela está representada durante esses próximos 28 dias, trazendo isso para nós. É momento de você manifestar a sua essência. Mesmo que você nunca tenha estudado o sincronário, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre ciclos lunares ou nunca tenha feito uma jornada desse tipo, o que é importante você entender? A vida continua no fluxo normal. Então, o fato de você não ter estudado antes não significa que você não tenha uma sabedoria interior que possa ser despertada durante essa nossa jornada. Então, a gente vai chegar um pouquinho mais à frente dentro do nosso ritual para vocês verem como de forma prática vocês já podem começar aqui e agora a desenvolver essa sabedoria interior que já está disponível aí na sua essência. Como que ela pode ajudar? Né, que é o último tópico aí do nosso slide da lua da manifestação. Ela traz a força dentro do sistema planetário. Do mesmo jeito que a lua, e a gente vai passar por isso, traz determinadas correntes energéticas, né, determinada camada vibracional, magnética, a gente também vai ter essa força pulsante do sincronário. Então, a lua da manifestação tem a interface de receber essa força do animal de poder cachorro, do tom de manifestação, vai te trazendo essa força de pôr no mundo, de fazer as coisas acontecerem e de fazer o quê? Expandir a mente. Então, ela vai te ajudar em quê? Na autodescoberta. Vai te ajudar a limpar o que não é você, ok? Então vamos agora para o despertar da deusa interior para a gente entender melhor o que isso significa. A crise que a gente vive no mundo não é uma crise financeira, uma crise cultural, uma crise de saúde. O que a gente vive é uma crise de consciência. O ser humano, desde quando se manifesta no planeta, ele não tem essa entrega em nível coletivo. É
Claro que a gente vai encontrar culturas extremamente avançadas e refinadas no sentido do conhecimento da natureza humana. A gente tem aí o próprio sincronário com a base do Tzolk'in Maia, que ele é muito bem estruturado. A gente tem toda uma cultura profunda, por exemplo, indiana. A gente vai ter os conhecimentos profundos da medicina chinesa, por exemplo, que vai falar sobre essa natureza humana de uma maneira mais profunda. A Índia tem uma série de linhas de estudo totalmente voltadas para a natureza humana, fora vários outros povos ao redor do mundo que, à sua maneira, trabalha a espiritualidade, não necessariamente a religião, a espiritualidade, que é esse contato com o mais profundo do ser. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essas perguntas existenciais que uma pessoa pode até parar para fazer na sua vida, como eu fiz 10 anos atrás, mas não acontece em nível coletivo. E por não acontecer em nível coletivo, a gente não eleva a vibração da humanidade e vem destruindo o planeta do jeito que vem acontecendo. Então, o que a gente vive é uma crise de consciência. E como a gente resolve uma crise de consciência? Trabalhando consciência, né? E em nível coletivo, o que a gente tem como resultado? Um agigantamento da população sem condição de autossustentabilidade, porque está sempre tirando, sempre precisando de que o outro promova, né, a sustentabilidade dele, e aí a gente tem os processos de desigualdade no mundo que estão cada vez mais contrastantes, né? E é uma população, uma espécie que cresce radicalmente, que vai tomando todo o espaço do planeta sem a consciência de que a gente só tem ele, né? Se a gente consumir, não tem mais muito para ir. Ah, mas tem pessoas fazendo viagens espaciais. Você é uma das pessoas que tem condição de fazer essa viagem espacial? E mesmo se tivesse, sair do seu planeta para explorar um planeta completamente desconhecido é a melhor alternativa? Então, a gente busca o trabalho de paz para que a gente se reconcilie com a vida e compreenda que a postura do ser humano, o lugar do ser humano é de cuidador do planeta. A nossa inteligência não veio para a gente dominar as outras espécies, veio para a gente cuidar delas, para a gente fazer esse processo de aprendizagem de como que a gente pode contribuir para a elevação da consciência humana e a elevação da consciência planetária, de todas as formas. E aí a gente entra na ginecologia natural. Enquanto a gente tem esse cenário maior de guerra e paz, a medição do tempo, essa lógica mais macro, que está voltada para compreender as camadas macro, a gente tem a mesma o mesmo desdobramento para dentro, né? Dentro do conhecimento do pensamento sistêmico, das lógicas de teoria de sistema, dos sistemas vivos, que são as teorias que dão base, teoria do caos, que dão base aos estudos de sustentabilidade, ao pensamento sistêmico. A gente compreende que existe desde o micro até o macro relacionado. A gente também vai ter os estudos de alquimia, estudos antigos aí que trazem essa mesma lógica. E física quântica, enfim, a gente está chegando num ponto onde a sabedoria antiga está começando a se conectar com a ciência e é um processo de busca mesmo do que a gente precisa fazer. Considerando essa relação de que o que está em cima é igual ao que está embaixo, a gente, enquanto ser humano, é um fractal de todo o cosmos. E dentro de nós existe toda a sabedoria para que a gente possa se conectar com a natureza de uma maneira humana, descobrir o que é ser humano. E a ginecologia natural vem trazer todo esse aporte de redescoberta, aliás, de descoberta da mulher. Ela considera, obviamente, a condição humana, mas ela está focada especificamente na descoberta do feminino. Dentro desse cenário que nós vivemos de cultura de guerra, que a gente está buscando aí transformar, o lugar da mulher
é um espaço rígido, determinado por papéis. Não que o lugar do homem, do masculino, também não seja. No entanto, existe determinados privilégios que não sou eu que estou falando, não sou eu que estou criando aqui. Tem um arcabouço gigantesco de estudo que demonstra que a sensibilidade dentro da cultura de guerra foi colocada em segundo plano, foi colocada como menor, como um poder menor. E óbvio que o feminino representa essa sensibilidade. Então a ginecologia natural, ela vem com esse propósito de unir a sabedoria ancestral com os conhecimentos modernos de ciência para ajudar a mulher a se descobrir, a ressignificar o seu papel como pessoa e como pessoa feminina. Então, essa é o nosso trabalho. E como que a gente vai trabalhar a ginecologia? Como eu falei, ela é um universo imenso, é um mundo à parte de conhecimento da vida humana e do feminino sagrado. Para a nossa jornada, eu vou fazer um recorte pequeno, que é os ciclos lunares, a sabedoria lunar, porque o nosso objetivo é trabalhar a lua da manifestação. Então, como que a gente trabalha, o que é a sabedoria lunar? A lua, ela tem uma capacidade magnética de movimentar as águas do planeta de acordo com a sua fase. E o que acontece? O ser humano também tem uma quantidade gigante de água. Ah, então só move as mulheres? Não, atua nos homens e atua nas mulheres. No entanto, a biologia feminina está mais alinhada com a sensibilidade planetária nesse sentido cíclico, da lógica cíclica do entendimento de uma lua de 28 dias, depois outra lua, cada lua composta por 4 fases. E a mulher cicla também dentro desse processo, junto com o seu processo de capacidade criativa, que a gente vai entender dentro da sociedade moderna como a capacidade de gerar vida ou procriação. Mas a procriação, ela é um ponto dentro de um sistema gigantesco de capacidade de cocriação, e o nosso objetivo é entender que a mulher é muito mais do que uma pessoa que gera vida orgânica, procriação biológica. Existem milhares de possibilidades de criação e a mulher é o ser que é mais propenso a buscar mudança, que é mais curiosa, que gosta de criar, que gosta de mexer nas coisas, de transformar o mundo, né? Dentro da cultura indiana, especialmente o Tantra, a gente tem essa lógica de que o mundo é organizado por 2 forças específicas que se alinham harmoniosamente, o masculino e o feminino, representado por Shiva e Shakti. Eles são indissociáveis, complementares, mas indissociáveis, reúnem a unidade. E nessa representação, Shiva é a consciência inerte, toda aquela sabedoria que fica ali como um grande aporte de informações, um grande banco de memórias. E Shakti é a potência que bebe dessa fonte para transformar isso em formas e nomes. E um dos lugares que a gente entende como criação é Maya, que é chamado esse mundo, o mundo das ilusões. Então, dentro dessa lógica, a ginecologia natural ajuda a gente a compreender os ciclos lunares e ajudar as mulheres a se conectar. A sabedoria lunar vai trazer para nós o último tópico, que é a autonomia. O que é autonomia no sentido da sabedoria lunar e como que isso se caracteriza como despertar da deusa interior? Nós temos uma sabedoria que está conectada com a sabedoria planetária. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo gera melatonina quando a gente está chegando no fim do dia, vai escurecendo, vai acabando a luz, o corpo vai gerando uma condição de melatonina para que a gente possa dormir. O corpo feminino também está adaptado a sentir esse GPS, se dá para a gente chamar assim, essa orientação que vem dos ciclos lunares. Então, quando a gente alinha, por exemplo, o conhecimento da lua da manifestação, que tem toda essa busca de é momento de você expandir a visão sobre você. E a gente utiliza as fases da lua, separando por 7 dias, ou 4 fases de 7 dias, a gente tem uma orientação maior de como coordenar, de como gerenciar o nosso humor.
Tem uma percepção que eu tenho do trabalho, tá, gente? Não consegui fazer pesquisa sobre isso para poder confirmar, mesmo porque quem trabalha com pesquisa sabe que tudo é muito longo, precisa de muito dado, muito tempo de coleta. Mas a minha percepção de atendimento do feminino nesses 10 anos deixa claro para mim que quando a gente passa pela lua cheia, a propensão da gente estar mais suscetível a determinadas percepções é maior. Também é um momento onde a gente acaba cometendo mais, vamos dizer, imprudência, porque baixa a nossa resistência de defesa e a gente fica propensa mesmo a querer cooperar, a querer estar junto, a querer fazer as coisas junto. E isso não significa necessariamente que seja só porque a gente tem que procriar. É uma expansão mesmo da energia que acontece. Então, cada lua vai trazer uma sabedoria diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Bom, vamos entrar em como esse trabalho vai acontecer. Gente, eu sei que as coisas que eu vou apresentando dá a impressão de que eu estou segurando o conteúdo, mas o nosso trabalho ele é sempre feito a partir de um contexto. Não são informações jogadas, não são coisas que estão ali aleatórias. Cada coisa tem uma simbologia. O nosso trabalho é muito organizado, com carinho e com muita atenção para que o que vocês recebam seja de uma potência muito grande. Um dos valores da nossa empresa é a transparência. A gente sabe que informações bem selecionadas, aplicadas de uma maneira funcional, vai dar um resultado excelente. Então, vocês vão compreender com o passar do tempo que o nosso método funciona assim. A gente tem a preocupação de fazer as pessoas desenvolverem pertencimento aos cenários, porque lembra do nomezinho do nosso trabalho? A autonomia. Então, a gente quer que as pessoas tenham condições de andar com as próprias pernas, por isso que a gente sempre faz essa troca, essa parceria, esse nivelamento. Então, vamos entender o grupo do estudo do sincronário. O grupo, ele é um grupo de estudos que trabalha diariamente os KINs, ou seja, as assinaturas que estão acontecendo durante o dia. Nós fazemos esse trabalho com o Self-Design Sounds gratuito desde 21 de julho de 2022. Em outubro surgiu esse grupo de estudos. Por quê? Porque o Self-Design Sounds estava trazendo muita curiosidade, as pessoas queriam entender como que dava para praticar, como era possível levar na prática e em outubro do ano passado, a gente criou esse grupo de estudos autodirigido. Por que ele está aparecendo agora no meio da jornada? Porque a gente vai usar a mesma metodologia aplicada para ele. Então, eu explicando como ele funciona, vocês também vão entender como é que vai funcionar esses primeiros 7 dias gratuitos, como eu expliquei. Então, como que ele funciona? Todos os dias eu coloco conteúdos específicos. Esses conteúdos são organizados para que as mulheres possam fazer um estudo direcionado e esse estudo trabalha com 3 pontos. A gente tem ali a parte do método que eu vou explicar um pouco melhor, mas ele vai ser o primeiro desses 3 pontos, a entrega diária de um conjunto de materiais para que vocês possam estudar o Kim do dia. E dentro desse conjunto de materiais, um dos componentes é o Self-Design Sounds, que é o nosso projeto gratuito. Qual que é o objetivo desse grupo? Fazer com que as pessoas possam estudar diariamente. E por que diariamente? Gente, eu quero convidar vocês a fazer uma investigação na internet de todos os cursos que são oferecidos. Como que eles são oferecidos? São grupos, são cursos que ou são gravados online para que você assista no seu tempo, no conforto da sua casa, da maneira que você quiser, mas você vai fazer isso sozinho. Se você for fazer um curso de final de semana ou mesmo uma formação de 4 anos, eu sou da área de educação, trabalhei muito tempo em universidade, em formação universitária. Mesmo que você faça 4 anos de formação, 10 anos de formação, como é o caso do médico para se formar em medicina, que ele tem que fazer toda essa trajetória de 10 anos aí de aperfeiçoamento. Vai chegar uma hora em que ele vai ter que desenvolver autonomia por si só. E dentro da cultura que nós estamos buscando transformar, não existe autonomia do indivíduo. Esse elemento da autonomia é uma coisa muito nova, faz parte do sistema de sustentabilidade. Então a gente precisa desenvolver uma maneira de pertencer ao sistema. O que eu quero, quem eu sou, precisa fazer parte. E a gente compreendeu que com esse estudo ficou muito mais possível
as pessoas chegarem nesse resultado. Inclusive, eu já aplicava o self-design há um bom tempo, com uma quantidade muito grande de pessoas e com resultados muito bons. Quando a gente conseguiu unir essa avaliação que é o self, né? Que é essa coisa individual, self-design, com o projeto do sincronário, os resultados explodiram. As mulheres estão conseguindo desenvolver consciência sobre si mesmas, perceber como que elas guiam a própria experiência, e é um investimento com valor módico. Com valor módico. Por quê? Porque a gente sabe que uma coisa de longo prazo tem investimento, né, gente? Então, o nosso objetivo é esse, com o estudo do sincronário. Trazer um estudo de longo prazo que ajude as pessoas na mudança real, no dia a dia. Coisa que a maioria, que assim, eu não encontro esse tipo de coisa no mercado, né? Mas enfim. Qual que é o nosso método? O método que a gente utiliza? Esse método, ele surgiu durante o próprio trajeto de estudo, porque uma das coisas que fica claro na sustentabilidade é muito diferente de como a mente pensa na lógica linear, né? Na lógica anterior. Que é assim, me convence de que é bom, que aí eu vou lá. Essa é a lógica linear, né? Mas a gente trabalha a lógica sistêmica, e na lógica sistêmica é eu dou o passo e o universo dá o chão. É muito diferente na prática, mas cada passinho conquistado é um alívio tão grande no coração que eu quero muito que todas as mulheres possam passar por isso, e suas famílias também, porque quando uma mulher desperta e se transforma, ela consegue ajudar, alinhar e proporcionar essa mesma paz que está no coração dela para todo mundo que está no entorno. Então, o método que a gente utiliza é o método que, primeiro, a mulher vai receber o conteúdo, que é essa primeira parte que a gente coloca. Durante o dia, ela vai se observar, que é a mesma metodologia que a gente vai fazer nos ciclos lunares. Ela se observa, tentando aplicar aquilo que ela estudou pela manhã. E no fim do dia, ela faz as reflexões do que ela alcançou e do que não. Por mais que pareça que isso são 3 tarefas gigantes, a gente consegue fazer isso diluído de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito orgânica durante o dia. Nossa mente vai se adaptando a fazer isso e vai se sentindo confortável de se nutrir dessa sabedoria. Quais são as vantagens desse grupo? A gente tem o acompanhamento diário, tem o material de estudos, a gente tira dúvida e aí, como eu falei, tem as partilhas das irmãs. O que são essas partilhas? É essa percepção que você chega durante o seu estudo. Então você vai perceber que uma situação que era difícil para você, quando você pensa, meu Deus, hoje é, por exemplo, no dia de hoje é dragão, né? Então, dragão solar. Então, o que o dragão solar falou para mim? Tá lá no Self Design Sounds, que a gente faz um áudio para você saber como se organizar. Não, o dragão diz que a nutrição da minha vida está dentro, então eu preciso olhar para a minha essência. Se eu estou com dúvida de resolver a situação que está aqui, em vez de eu ficar olhando para os elementos externos, eu vou me dar 5 minutinhos, 2 minutinhos, 1 minutinho, se for possível, respirar e falar: me guia que eu quero uma solução amorosa. E esse processo vai funcionar. Pode parecer mágica, pode parecer que na sua mente não faz sentido, mas, sinceramente, o nosso objetivo aqui não é convencer a sua mente racional. O nosso objetivo aqui é te lembrar que você é uma sabedoria complexa humana e que você pode muito mais do que a sua mente hoje é capaz de acreditar sobre você. E agora a gente vai explicar como a jornada da Lua funciona. Como que a jornada vai funcionar? São 28 dias de estudo que vai contemplar do dia 4 de abril, que é hoje, até o dia 1º de maio, que é o dia da nossa live de finalização do nosso projeto. O que vai estar disponível gratuitamente, gente, gratuitamente. As 4 aulas, cada terça-feira a gente vai lançar uma aula, essa aqui de hoje é a primeira, a cada terça-feira que vai marcar uma abertura de novo ciclo, a gente vai colocar uma aula gratuita. A gente vai oferecer o e-book, mas o e-book vai ser oferecido só no grupo de WhatsApp. Então, hoje, entrem, tá? Entrem para poder receber o e-book. E vocês têm o Self Design Sounds, que é gratuito todos os dias. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ter todos os processos diários. Então, e além disso,
vocês têm também os 7 dias de experiência comigo, para vocês irem treinando como se comportar, como é que vocês estudam, como é que faz a prática diária, como é que faz as partilhas, porque caso vocês não sintam de entrar no estudo do sincronário depois para seguir, porque como eu já falei, vou dar os primeiros 7 dias gratuitos, mas não tem como fazer isso 28 dias, porque é muito trabalho, vocês terão condição de conduzir, tá? A sua jornada de uma maneira tranquila e a gente faz a nossa entrega, a gente garante a nossa entrega. No e-book, vocês vão receber a todas as fases da lua, não vai ser só a primeira. Por quê? Porque se você sentir de não seguir depois dos 7 dias, você vai estar amparado para poder fazer o seu processo de maneira individual. Lembrando que o que a gente vai fazer nesses 7 dias é dar suporte para você, para que você possa, se assim desejar, seguir sozinha. Por que que a gente faz esse trabalho acompanhado? Porque pela minha experiência de qualquer buscadora no planeta, fazer as coisas sozinha é muito difícil, porque a gente perde a disciplina. Quando passa 3, 4 dias, se não tem ninguém lembrando, a gente não vai fazer. A gente não vai conseguir fazer os rituais ou se analisar, vai ficar na dúvida do que perguntar. Por isso que eu vou oferecer esses 7 primeiros dias. Mas depois, quem quiser continuar, vai lá no sincronário. O sincronário, durante a jornada da lua, vai oferecer o estudo do sincronário e a jornada. Então, todas as mulheres que já estão no estudo do sincronário vão receber de presente também a jornada da lua. E não é a primeira coisa que eu presenteio. A gente fez uma jornada de prosperidade, várias outras coisas que a gente vai fazendo de maneira organizada dentro do grupo de acordo com os estudos. Então é isso, vamos passar para a nossa jornada, como que ela funciona. A nossa jornada, ela vai funcionar trabalhando os conceitos do que é a nossa última parte agora, que é a fase da lua. Então, o primeiro quarto da lua de manifestação, a gente vai trabalhar a transição entre a lua crescente e a lua cheia. Então, ela vai funcionar dessa maneira. 4 aulas que vão ser distribuídas no YouTube, o e-book para quem entrar no grupo de WhatsApp fechado, e o Self Design Sounds gratuito, porque vai estar disponível no nosso YouTube para vocês poderem fazer a jornada, ok? Mais os 7 dias nesse grupo. Então agora vamos para o ritual de lua cheia, sem mais delongas, agora que todo mundo já está nivelado, já entende como é que vai funcionar, já está todo mundo craque de sincronário e ginecologia, vamos para a prática dessa lua maravilhosa que é o ritual de lua cheia. Bom, se a gente está na lua crescente, Regiane abençoada, por que é que nós vamos fazer o ritual de lua cheia? Porque nós estamos nos 2 últimos dias da lua crescente. E a lua crescente, aliás, a vida no planeta, né? Ele funciona de maneira gradual. Ele não tem necessariamente vai começar no dia X a lua, vai terminar no dia Y e tem que terminar. Não, a gente segue um fluxo natural e a nossa aprendizagem é de se adaptar a esse fluxo para a gente lembrar que a nossa própria natureza é fluida, é cíclica, está relacionada com o ambiente planetário. Gente, é importante a gente lembrar que o nosso corpo é feito da matéria disponível nesse planeta. Então, a nossa roupagem física é compatível com a sabedoria que o planeta disponibiliza. Então, eu não vou chamar de erro, porque foi um processo natural que aconteceu e tudo acontece como tem que acontecer. Mas o equívoco que aconteceu lá atrás, da gente ler a vida de uma maneira assustadora, como se a vida estivesse contra o ser humano e que o ser humano tinha que sobreviver à natureza, isso precisa ser harmonizado. E como que a gente faz isso? Voltando para a nossa sabedoria interior. O ritual de lua cheia vai trabalhar, e aí a descrição específica do que é, de qual é o ritual de lua cheia e como que ele vai estar organizado, está no nosso e-book feito com todo carinho, distribuído gratuitamente pelo nosso grupo de WhatsApp, tá? Embaixo da descrição desse vídeo vai estar o link de novo, que nós pusemos ontem também na aula, tá? Como que vai funcionar? Qual que é o ritual que a gente vai trabalhar durante essa semana? Autoobservação. Nossa, eu achava que a gente ia fazer uma fogueira e aí a gente ia colocar um monte de canto. A gente vai fazer tudo isso dentro do grupo, tá, gente? Mas a autoobservação, ela é um caminho poderosíssimo de desenvolvimento de autonomia e autoconsciência. Por quê? Porque a gente vive no automático, a gente não para se observar. E também não dá para você parar um momento do dia para se observar. Então, como que a gente vai trabalhar? Trazendo essa autoobservação para a rotina diária.
como uma prática. Então, eu vou praticar durante 7 dias, observar o meu humor, observar as minhas reações ao mundo, observar como eu me posiciono diante das pessoas. A gente vai desenvolver a posição da observadora. Por mais que isso pareça uma coisa abstrata, tem uma potência incrível no empoderamento do ser humano. Uma coisa que é importante deixar claro, gente, para a gente transformar o processo e elevar a consciência, essas fórmulas mágicas, esses encantamentos de agora vai, o ritual, é um momento incrível de celebração fazer os rituais unidos, fazer encontros de mulheres, poder fazer os rituais com as velas, fazer todo esse processo que a gente pode fazer de encontro pessoal. No entanto, sem a gente fazer a autoobservação, sem a gente buscar praticar a nós mesmas de uma maneira amorosa na vida, esses rituais não vão passar de distrações para a mente. Experiência própria, não tenho nem o que discutir, não é uma coisa que eu estou em dúvida. Se o nosso estudo não virar prática, essa prática virar aprendizagem, você pode fazer a imersão, a jornada, o apoio, o que você quiser. Você pode estudar onde você quiser, no topo do Himalaia. Não vai converter em mudança, não vai gerar mudança. Então, a autoobservação, apesar dela não ser uma coisa glamurosa, como as pessoas muitas vezes esperam soluções mágicas, ela é uma solução extremamente real, possível e poderosa para você descobrir a sua sabedoria interior, que já está disponível aí e que você pode ir ativando. Como, Regiane? Observando um pouquinho de cada vez a mim mesma, certo? Estudo diário dos 15, que vai ser esse material que a gente vai colocar. Então, lembrando, como que é o processo? Todo dia vocês vão receber no grupo o material. Aí eu vou me dar um tempinho para poder fazer a minha meditação diária, do mesmo jeito que eu faço meu banho, meu café da manhã, meu preparo para sair com as coisas de casa. Ai, Regiane, mas 30 minutos é muito tempo, eu não tenho esse tempo disponível. Amadas, se em 1440 minutos diários, 30 não podem ser dedicados a você, então a gente tem um problema bem maior do que simplesmente buscar uma jornada na internet para a gente poder fazer, né? Então, o que a gente precisa fazer? Vou começar. Bom, mas aí eu preciso fazer os 30 minutos? Não. Comece com o que for possível. É claro que se você fizer os 30 minutos nos 7 dias, o teu resultado vai ser diferente de você só ouvir qual é o Kim do dia ou só conseguir ouvir uma meditação. Se você fizer esse trabalho, você vai descobrir que é possível. Por isso que o estudo é de longo prazo. Porque, por exemplo, dentro do estudo do sincronário, tem mulheres que levaram 3 ondas, ou seja, 39 dias, para conseguir só estabelecer o espaço de estudo dentro da vida. Teve gente que precisou sair e voltar para poder estabelecer o espaço de estudo na vida. Então, amadas, o primeiro desafio que nós temos aí da nossa lua cheia, que é se doar amor primeiro, para a gente poder doar amor ao mundo, doar amor primeiro, é a gente desenvolver um ritual de autocuidado e a autoobservação, o estudo diário e o registro na mandala lunar vai bater esses 3 pilares de sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Eu desafio vocês a fazer. Se vocês fizerem, eu duvido muito que vocês não vão voltar aqui nos comentários desse vídeo e falar: Regiane, fui lá e fiz, não é que deu certo? E vai dar. Por quê? Porque a gente já tem experiência dos resultados, como funciona. O registro na mandala lunar, ele é feito para que você consiga concretizar suas coisas. Gente, vamos lá. Registrar coisas é difícil, principalmente na nossa sociedade. O brasileiro, as pessoas da América Latina, aliás, do mundo, tá? Não tem o hábito de ler. E aí não é ler qualquer coisa, né? Ler o jornal, ler livros de 200 páginas, mas que é de aventura, de romance. A gente está falando de leituras voltadas para o autodesenvolvimento, para elevação de consciência. Primeiro que a maioria dessas leituras não são tão simples. Então, a gente tem dificuldade de fazer leituras desse tipo, a gente não tem o hábito de anotar a nossa rotina, então tem muita dificuldade de identificar, porque a gente não tem um monitoramento, e monitoramento não é controle rígido, tá, gente? A gente não tem sequer uma atenção voltada para as nossas ações. Eu convido vocês a fazer o registro da mandala lunar,
Ah, Regiane, pelo amor de Deus, eu não consigo escrever na mandala lunar, porque ela é pequena. Cada coisa que eu vou escrever leva 3, 4 páginas. Sabe aquele caderninho que todo mundo tem, que usou 3, 4 páginas e está jogada num canto? Pode usar ele para fazer anotação. Ah, não, eu quero fazer uma coisa mais tecnológica. Então pega um diário digital, o que for confortável para você. Mas o registro é fundamental. Então, gente, qual é o tripé mágico da nossa jornada? Autoobservação, prática do estudo através do sincronário, que vai estar disponível lá, e a guiança através do nosso e-book. Para finalizar, o registro de tudo isso. Essa tríade de estudo, prática e registro vão modificar a história de vocês. E eu sei que se vocês aplicarem, vocês vão ter resultado, tá bom? Então, é isso. Lua cheia, né? Só para finalizar e não deixar isso em aberto. A lua cheia tem determinadas características específicas que vão ajudar as mulheres a organizar as ações do mês. Então, queridas, quando a gente pensa na sabedoria interior, nós já temos toda uma sabedoria, ela só não está organizada. E os ciclos lunares ajudam nessa organização, neste sincronário, né? E o que o sincronário quer dizer? Sincrônico. Então, como que o meu interno vai estar alinhado com o externo para que eu tenha melhores resultados? Juntando essa sabedoria interior com as fases da Lua, a gente consegue registrar como que o meu interno está funcionando. Tem muita sabedoria dentro disso, né? Regiane, eu estou, por exemplo, menstruando nesta semana. O que isso significa se geralmente é na lua minguante que muitas mulheres menstruam? Bom, a gente tem aí o estudo das luas, da lua branca, que é quando a mulher menstrua na lua nova, e quando ela menstrua na cheia, que é o que está acontecendo agora, que é chamado de lua vermelha. Inclusive tem um livro maravilhoso da Miranda Gray, não só o livro, como também tem o oráculo que eu tenho aqui, ó, que ele vai falar exatamente desse poder dos ciclos na lua cheia, né? Então, amadas, o que é importante entender? Tem um universo de sabedoria que eu quero muito poder partilhar, mas o tempo é arte. Como que a gente vai lidar com o nosso tempo? Eu ofereço para vocês o acompanhamento desses 7 dias para que vocês utilizem da melhor maneira o tempo. Se vocês sentirem de migrar depois para o nosso estudo do sincronário, a gente continua essa jornada. Se vocês sentirem de não, eu tenho certeza que tudo que for passado nas 4 aulas, no e-book, quem entrar no grupo, porque só vai pegar o e-book quem estiver no grupo, e o Self Design Sounds vai ajudar você a viver uma jornada com leveza, com tranquilidade, com amorosidade. E aí você vai ter essa experiência maravilhosa da Lua da Manifestação, te oferecendo aí a possibilidade de você expandir a consciência sobre você. Então a gente também vai te ajudar nesse estudo para que você tenha a possibilidade de colocar essa sementinha aí no seu coração. Ou, se você sentir no coração que está pronta, vamos embora que tem muita transformação para fazer, tem muita coisa para aprender. E eu estou aqui a serviço, porque para mim, para o Espaço Autonomia, quanto mais pessoas despertas, quanto mais pessoas conscientes, mais a gente contribui com essa beleza de estar vivo aqui. E quem sabe, né? Talvez a gente não mude o rumo do mundo, mas a escolha já está feita. A gente vai na direção da reconciliação com a natureza. Espero que você se sinta confortável e bem-vinda na jornada. Gente, essa foi a aula. Espero que vocês aproveitem. Se tiver dúvida, entra no grupo e traz a dúvida para mim, que a gente vai aperfeiçoando para que as próximas aulas fiquem mais alinhadas, tá bom? Espero que vocês gostem. Até o nosso próximo encontro. Om!